A cultura do salão. Revolução Agrícola, entre séculos XVIII e XIX. A Revolução Agrícola começou na Europa, tendo o país da Inglaterra como país de ranking. O objetivo era aumentar a produção e a produtividade. Teve várias ferramentas usadas para o aperfeiçoamento da Revolução Agrícola. A nobreza rural britânica alargou as suas propriedades adquirindo baldios e terrenos de pequenos proprietários arruinados e transformaram em campos fechados. Na Inglaterra foi aprovada uma lei que permitiu a compra de campos públicos pela burguesia, forçando a imigração dos pequenos agricultores, que iria se tornar mão de obra mais tarde. Tiveram também novas técnicas de cultivo, como seleção de sementes, sistema quadrienal de rotação de culturas, melhorias dos solos arenosos por mistura de argila, drenagem de pontanas para aumentar a área Adquiriram novas culturas, como a plantação de batata, beterraba e arroz, mas como consequência tiveram um crescimento urbano. Revolução Demográfica Urbana e dos Transportes, 1800 e 1900. Nos séculos XVIII e XIX assistiu-se a uma autêntica revolução demográfica e foi visível na Europa, mas principalmente em Londres. Houve várias mudanças, como o avanço da medicina, o desenvolvimento da agricultura e da indústria e a alteração de mentalidades. A nível da medicina, o maior contributo foi a vacinação e o consentimento de alguns métodos anticoncepcionais, que foram mais evidentes nas classes altas. O tomar banho mais vezes, o facto da indústria ter começado a produzir tecidos que lavados frequentemente proporcionavam mais higiene, a utilização do sabão não só no corpo como também na roupa. Com tudo isto, nestes avanços verificou-se uma redução na taxa de mortalidade e um aumento da taxa de natalidade. E, para além do mais, os casamentos fizeram-se mais cedo, logo havia mais probabilidade de cada casal ter mais filhos. O sucesso feito na agricultura, com a introdução da mecanização, teve como consequência o aumento das produções e da quantidade de alimentos. Com o surgimento da Revolução Industrial, foi muito decisivo para a mudança acontecer. Houve melhorias relevantes não só em quantidade, mas também em qualidade, o que permitiu uma época de afluência em produtos agrícolas fundamentais, como o leite, a carne, os legumes e outros, e isto tudo foi possível graças à revolução dos transportes, que transportavam os produtos mais rápidos e tornavam-se mais baratos e em melhores condições. Devido à diminuição das mortes e devido a um conjunto de fatores positivos para que se possa falar de uma revolução demográfica e em conjunto com estas duas revoluções, agrícola e industrial, tudo isto trouxe também outras consequências mais vistas no espaço urbano. A posse da terra tornou-se mais significativa, houve novas técnicas e novas culturas e devido à introdução da máquina nos trabalhos agrícolas, várias pessoas que eram donos de terras ficaram sem as suas terras porque tiveram de as vender aos grandes proprietários. E sem nada para fazer no campo, essas pessoas foram para a cidade à procura de emprego e isso fez com que a taxa de urbanização aumente e ao mesmo tempo a cidade fosse mudando de aspecto. Iluminismo, de 1715 a 1789. Então, o Iluminismo ficou conhecido como o século das luzes porque foi um movimento intelectual e filosófico. Os iluministas eram contra o absolutismo, o poder político, a ordem social, desigualdade de direitos, mercantilismo e o Estado a controlar a economia. Os iluministas acreditavam que poderiam reconstruir a sociedade do antigo regime. Defendiam o poder da razão em desvantagem ao da fé e da religião e procuravam entender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Nas suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Rousseau foi um filósofo social, teórico, político e escritor suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. As suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Ideias: a constatação da sociedade tal como estava organizada, direito da paixão, mesmo ilegítima, contra a hipocrisia da sociedade, direitos de todos os cidadãos, utopia pedagógica na qual em forma de romance. Deu tempo, certo? Ao contrário do absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. Em oposição ao mercantilismo praticado durante o antigo regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo.
Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente por Adam. Século XVII. Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial começou na Inglaterra e depois foi se espalhando pela Europa. A Inglaterra, naquela época, ficou conhecida como a potência mundial. Como tudo que começa novo tem suas consequências, a primeira Revolução Industrial teve várias consequências, como a transformação das paisagens com muita poluição por conta das indústrias, o aumento da população urbana, a exploração colonial de matérias-primas, principalmente na Ásia e na África, o neocolonialismo e a classe operária. A classe operária abrangeu o baixo salário, a exploração intensa, a mão de obra infantil e feminina, jornadas longas e ambientes insalubres. Uma das causas foi a criação da máquina de vapor, que funcionava através de vapor e da água, e aquecida pelo carvão, e dessa forma era capaz de gerar e produzir energia depois de transformá-la em uma força capaz de movimentar as máquinas. Com a invenção da máquina de vapor e o constante aperfeiçoamento, a máquina de vapor permitiu o aumento de produção e os custos foram bem reduzidos. A máquina de vapor se tornou o símbolo da Revolução Industrial. Essa época foi uma época de bastante invenções. James Watt criou a máquina a vapor, como eu tinha dito, em 1768. Thomas Alva Edison criou a primeira lâmpada que deu luz durante 14 horas. Depois ele aperfeiçoou até atingir a lâmpada duradoura. Depois também foi inventada a máquina de fiar para o fábrico de tecidos e o tear mecânico, inventado em 1700. Revolução Americana, de 1765 a 1783. O que foi a Revolução Americana? A Revolução Americana foi declarada em 4 de julho de 1776. Para nós entendermos a Revolução Americana é muito simples. A Inglaterra colocou várias leis que os colonos não gostaram e, portanto, eles decidiram se tornar independentes. Basicamente, a Inglaterra tinha uma política de não interferência, a chamada negligência salutar, onde a Inglaterra não interferia muito nem na política, nem na economia das 13 colônias. Os colonos tinham liberdade de comércio, na política e de fazer as suas próprias regras. No meio do século XVIII, isso mudou, porque a Inglaterra se envolveu em algumas guerras e estava com alguns problemas econômicos. E por esses problemas econômicos, eles precisaram aumentar a arrecadação de impostos. E por isso eles começaram a aprovar algumas leis que os colonos não gostaram muito, como, por exemplo, a Lei do Açúcar, que aumentava o imposto do açúcar, afetando diretamente o comércio triangular. Ou então a Lei do Selo, que dizia que todos os documentos tinham que ter o selo da coroa, que custava dinheiro. Ou então a Lei do Chá, que dizia que os colonos só podiam comprar chá da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma medida mercantilista. O que estava em jogo não era só esses impostos, mas os colonos queriam ter representatividade, porque, querendo ou não, eles também eram britânicos, a colônia deles era britânicos, então eles pediram para ter mais representatividade, mas os britânicos negaram. Então foi aí que eles começaram a se questionar, por que é que eu tenho que seguiu uma lei que não teve nenhum representante meu que votou por ela. Um episódio muito importante foi a festa de chá de Boston, quando vários colonos invadiram os navios e jogaram todo o chá no mar, gerando um prejuízo gigantesco para a Companhia das Índias Ocidentais. Agora, como a Inglaterra respondeu a essa afronta? Eles aprovaram uma série de leis onde os colonos chamavam de leis intoleráveis. Uma das leis foi que eles interditaram o porto de Boston até todo o prejuízo ser recuperado. Reuniões foram proibidas. Também permitiram que o estado de Massachusetts fosse ocupado pelo exército inglês. Então, depois de vários acontecimentos, os colonos resolveram criar o Congresso Continental da Filadélfia. Então, no primeiro congresso, eles só fizeram uma petição ao rei. Já no segundo congresso, eles determinaram logo a independência. Então, não é tão fácil assim alguém aceitar a independência de primeira, então houve várias guerras nos Estados Unidos até a Inglaterra ceder a independência. Então aqui na imagem está a Declaração dos Estados Unidos e deste outro lado tem várias personalidades que participaram da independência dos Estados Unidos, como por exemplo Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin. Revolução Francesa, de 1789 até 1799.
A Revolução Francesa foi um dos eventos mais importantes da história. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período a França era um país bem rural, repleto de desigualdades sociais, divididas em 3 classes, o primeiro e o segundo estado. O primeiro e o segundo estado representavam o clero e a nobreza, que era a aristocracia privilegiada. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, como por exemplo os trabalhadores rurais, os trabalhadores e a burguesia. Estes representavam 97% da população francesa. A alta tributação imposta a esse grupo era tão absurda que a maioria passava fome e viviam em situações precárias de vida. Enquanto isso, o primeiro e o segundo estado ostentavam uma vida luxuosa. Esse modelo desigual gerou uma baita crise orçamental. Devido a isso, a maioria dos franceses exigiam mudanças drásticas na sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi criar uma série de assembleias, começando pela Assembleia dos Notáveis em 1787, onde o primeiro e o segundo estado se reuniram para tentar resolver a crise, onde a solução que eles chegaram foram aumentar os impostos, o que gerou revoltas. Até que finalmente, em 1789, criou-se a Assembleia dos Estados Gerais, que agora também contava com a participação do terceiro estado. Porém, tínhamos um probleminha com esse plano. O peso dos votos era contabilizado de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava 97% da população, mas teria direito a só um voto. Os representantes do terceiro estado fizeram então 2 reivindicações ao rei: o aumento do número de deputados e que a votação não fosse por estado, e sim por cabeça. Mas o rei, com medo de entrar em atritos com a sua aristocracia, demorou muito para tomar sua decisão. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram a Assembleia Constituinte em 1789. Assim sujeitando a monarquia francesa a uma constituição. A 14 de julho de 1789, a população toma as ruas de Paris e promove a queda das Bastilhas. Foi algo muito simbólico, porque a Bastilha era uma cadeia cheia de presos políticos. A Constituição entrou em vigor em 1791.